Meu filho me irrita. Você se irrita com o teu filho. O problema é teu ou é dele? Aposto que se você tiver zen, ele vai fazer as mesmas coisas e você não vai nem dar bola. Quem se sentiu irritado? Eu. Então eu curo em mim. Mas meu marido me incomoda. Teu marido não pode te incomodar. Teu marido não tem nenhum poder sobre você. Você se incomoda com o teu marido. Então vai curar em você. Minha mãe me irrita. Tua mãe não tem como te irritar. É você que se irrita com a tua mãe. Então o problema está em você. Elaine, o trânsito me deixa enlouquecido. O trânsito não pode te enlouquecer, uma vez que pra mim tá tudo good vibes. Tá tudo beleza. Como que o trânsito pode enlouquecer alguém? É você que se enlouquece com o trânsito. Então você que é louco. Você é louco. Você é doido. Concorda? Meu filho me irrita. Você se irrita com o teu filho. O problema é teu ou é dele? Aposto que se você tiver zen, ele vai fazer as mesmas coisas e você não vai nem dar bola. Quem se sentiu irritado? Eu. Então eu curo em mim. Meu chefe me incomoda. Você se incomoda com o comportamento do teu chefe. O problema é teu. Vai curar. Meu marido simplesmente não aguento mais. Me irrita. Você se irrita com ele. Porque o problema está em você. Então quer dizer que quando eu limpar em mim, quando eu mudar em mim, ele vai mudar? Não. Por que ele mudaria? Ele é ele. O que tu tem a ver com a vida do outro? O que você tem a ver? Cuida do teu nariz. Não vai lá cuidar do nariz do outro. Então, então significa que quando você muda, aquilo que o outro está fazendo, você nem percebe mais. O que te irrita é a parte tua. Vou fazer isso todo dia. Meu marido for bagunceiro. Meu marido é bagunceiro. O que você sente? Eu fico irritada. Então, você se sente irritada com a bagunça dele. Não gosto de bagunça. Então vamos lá, vamos reconstruir o que eu estava falando. Quando você muda, quando você limpa em você aquilo que agora eu tô ressignificando o que é a blindagem. O que é a blindagem de emoções e pessoas negativas ao meu redor? Não, e o exemplo que eu dei é muito respeituoso, né? Porque eu jamais falaria de ninguém. Então foi muito respeituoso a análise que eu fiz como treinadora, como psicóloga, porque sabia que de fato isso ia acontecer uma vez que essa frequência estava no campo, né? Estava no campo, já estava cocriado. Então você valida aquela informação. E eu digo mais. Em virtude de ela estar num conflito muito grande, em cadeia nacional, algo que movimentou nela uma raiva muito grande, uma injustiça muito grande, essa história vai se repetir num escândalo com esse relacionamento. No sentido de que provavelmente eu posso estar errada, mas se eu entendo o mínimo de cocriação, esse escândalo, ele se repete agora nessa separação dela, de vir coisas a público, uma briga em público, porque toda essa cocriação, do passado, de poucos meses atrás, ele continua se manifestando, só muda de ator, mas continua repetindo os meus eventos, faz sentido? Os meus eventos, eles continuam se repetindo, até o momento em que eu mudo essa realidade. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Conhecem uma famosa que ela já teve vários psicopatas na vida dela? Seriam coincidências ou cocriação da realidade? Total cocriação da realidade. Apenas com essa famosa, praticamente, acredito que esteja no 5º psicopata assediando a vida dela. E ela cria isso porque ela quer, ela cria isso pelo medo. Ela cria pelo medo, ela cria pelo foco, pela angústia, pelo cuidado, pela proteção. Imagina que ela está dentro de casa e ela está preocupada. Será que alguém entrou na minha casa? Será que eu estou segura? Aquilo está no ponto de cocriação dela, no ponto de visão a todo momento. Eu estou cocriando. Então, você ter essa percepção é importante para que você possa bloquear. Eu lembro que há muito tempo atrás, antes de eu morar nesse local, antes de morar no meu escritório, para quem não conhece a história, quando eu perdi tudo, eu fui morar dentro do meu escritório. Quando eu tinha 700 mil reais em dívidas, eu morava dentro do escritório. E antes disso, eu morava numa casa muito grande.
E toda vez que eu entrava dentro de casa, eu ficava acessando uma informação de que alguém poderia estar dentro de casa. Alguém poderia ter entrado e se escondido dentro de casa, de tão grande que era a casa. E sempre que esse pensamento vinha, eu passava um bom tempo limpando ele. Limpando esse pensamento para que eu não manifestasse, para que eu não sintonizasse exatamente essa realidade. Se eu não tenho esse conhecimento e se eu não bloqueio, se eu não limpo aquele medo, aquele pensamento que volta e meia eu acessava, aquilo teria acontecido. Aquilo eu teria co-criado, ou seja, magnetizado, atraído aquela realidade. Então, de novo, quando você compreende como você funciona e como reprogramar a tua mente, que isso é metodologia de treinamento fechado. Então, quando você tem o conhecimento de como funciona, o exemplo que eu estava dando, aquilo que você quer, aquilo que você vibra, você começa a se blindar. Se blindar é não permitir que nenhum pensamento contrário àquilo que você quer possa interagir no teu campo, possa entrar no teu campo, inserir no teu campo, que é o exemplo que eu dei, né? Eu quero um marido, mas eu estou vibrando na insegurança. Eu estou vibrando no medo de ser traída, no medo de sofrer, no medo de ser enganada, no medo de ser rejeitada. O que você quer? O que você quer? Um relacionamento. E o que você está focando? No medo de ser traída. O que você está cocriando? Traição. Qual é o foco de toda a tua atenção? Traição. Vamos para outro exemplo? Vamos falar de dinheiro, prosperidade e riqueza. O que você quer? O que você quer? Dinheiro. Para quê? Para pagar as minhas dívidas? Para pagar as contas? Quando eu falo em dinheiro, o que você pensa? O que você quer? Pagar as dívidas. O que você precisa para isso? Dinheiro. E no que você está focado? Nas dívidas, no aluguel, no empréstimo, no desemprego. É isso que você está cocriando. E o que você quer? Dinheiro. E onde você está olhando? Para as dívidas? Para o empréstimo? Para o desemprego? Bingo. Aquilo que está no teu foco de atenção é aquilo que você está sintonizando. E é essa que é a falta de consciência que nós nos colocamos. Essa falta de consciência que faz com que inconscientemente a gente viva, passe pela vida sem compreender o que eu estou fazendo de errado. Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!